Boa noite. Começamos hoje a programação do Palavra Inquieta, Papo com Autores, e hoje nós temos a presença do Sérgio Fantini, escritor mineiro, e está aqui em São Paulo para lançamento do seu livro Silas, e ele vai falar algumas coisas. Boa noite, meu nome é Sérgio Fantini, eu sou de Belo Horizonte, estou aqui em São Paulo fazendo o lançamento do livro Silas, é o meu 15º livro, e eu fiz o lançamento ontem na Mercearia São Pedro, em Vila Madalena. Fui recebido pelo Marquinhos, que é o dono de lá, e na companhia de vários amigos aqui de São Paulo, vários escritores, vários companheiros, algumas visitas inesperadas que me surpreenderam, foi muito legal. E não é a primeira vez, acho que é a 4ª vez que eu venho lançar em São Paulo. Eu tenho muitos amigos aqui, e é sempre uma festa, é sempre um prazer de lançar aqui, porque é a oportunidade de rever os camaradas. Normalmente você lança na livraria ou você vai lançar? Aqui eu lancei sempre em bares, porque é a facilidade que os meus amigos acham para descolar o lugar, né? Então fiz no bar, que eu esqueci o nome, depois eu lembro. Fiz 2, da Lu, uma pessoa legal, que 2 vezes ela me recebeu, e agora pela 2ª vez na Mercearia São Pedro. E o seu livro Silas? Bom, Silas, ele tem uma história que começa em 1991, quando eu publiquei a novela X, e agora, ano passado, 2010, o Ricardo Aleixo, que é um poeta, um intelectual dos mais importantes do Brasil, ele me fez um depoimento pessoal dizendo que para ele X é um romance muito importante, porque ele mostra o rito de passagem da nossa geração, nós que estamos agora na faixa dos 50 anos. E essa opinião dele me comoveu bastante, me chamou a atenção para a importância que poderia ter republicar a novela. E nos meses que eu passei pensando nesse assunto, eu me dei conta de que eu tinha mais 2 contos usando o personagem Silas, que é o protagonista da novela X. E eu falei, bom, vou pôr esses 2 contos. E coloquei junto e li, revisei, eu sou um revisor obcecado. E nesse processo eu me lembrei de 2 contos que eu publiquei em 1986, 87, numa antologia da editora Brasiliense. E eu, pensando naquilo, eu saquei que o protagonista daqueles 2 contos já era o Silas. Então o Silas é protagonista de X em 1991, depois ele é protagonista de 2 contos mais recentes, e eu percebi isso, que o personagem protagonista daqueles contos que saíram na Brasiliense já era o Silas. Ele tinha outro nome, mas já era o Silas. Aí eu juntei, reescrevi esses contos, reescrevo tudo. Eu olho para o computador e eu começo a reescrever, eu começo a revisar. Assim, para mim nada está pronto para sempre. Eu sempre tenho uma possibilidade de mexer no texto. E foi isso que eu fiz. Então eu coloquei esses 2 contos, o personagem que nos chamava Silas passou a se chamar Silas, ele tinha por volta de 18 anos. Depois no X ele está com essa idade, por aí. Depois nos 2 contos mais recentes ele tem 30 e 50 anos. Então com isso eu montei a biografia do personagem. O que ficou interessante é a biografia de pessoas reais. Eu fiz a biografia de um personagem. E através de contos, através de textos literários, não uma informação sobre o personagem. É o próprio personagem contando a sua história em alguns momentos da sua vida. E é isso. Então, a concepção do livro foi essa. Eu fiz esse trabalho de cerca de uns 8 meses, 9 meses, mais ou menos, de 2010 para o começo de 2011. E aí veio a coisa da editora, que em 2008 eu lancei um livro de contos chamado A Ponto de Explodir. O escritor e editor Carlos Fialho, de Natal, gosta muito desse livro. Ele gosta tanto que ele comprou, uma certa vez, uns 15 exemplares para dar de presente para os amigos dele.
E mais recentemente, agora em 2010, ele queria comprar mais, e eu não tinha mais para vender. A edição independente, eu que vendia, eu não tinha mais. Aí ele propôs fazer uma segunda edição do livro. E como eu estava nesse processo de revisar o Silas, estava com o livro para ficar pronto, eu propus a ele. E ele topou na mesma hora. Então a gente fez pela editora Jovens Escribas esse livro que foi lançado agora em maio e que a gente está trabalhando com ele, né? Fiz o lançamento em Belo Horizonte. Desculpa. Depois lancei em Natal, João Pessoa, Fortaleza. Ontem lancei aqui em São Paulo e amanhã eu lanço no Rio de Janeiro. E já estamos programando um tour pelos estados do Sul, para agosto ou setembro. Você disse que lançou em Natal, né? A editora é em Natal? É a editora de Natal, Carlos Fialho é lá de Natal, a editora é de lá. Ele tem um sócio que mora aqui em São Paulo, Daniel Michoni, que foi ontem no lançamento, eu conheci ele ontem, cara super gente fina. E a editora é de lá. E a editora patrocinou a minha excursão ao Nordeste. Então, além de a editora patrocinou, editou o livro com os seus recursos e ainda patrocinou a minha ida ao Nordeste para fazer esses 3 lançamentos lá. Então, é uma coisa super interessante isso, porque é uma editora pequena que acredita no autor. Né? Tem muita editora por aí que você tem que pagar e tal. É um processo normal, da realidade, não, nenhuma crítica a isso. Mas uma editora pequena acreditou no meu trabalho, a ponto de, inclusive, patrocinar a minha ida, né, na região Nordeste para fazer esses 3 lançamentos. E vamos fazer mais ainda na região Sul. Então está super boa essa relação, uma relação de escritor para escritor. Né? Muito legal isso. É bacana essa coisa da editora estar porque você tem uma coisa descentralizada. Você reúne as editoras brasileiras. No Sul também tem algumas, né? Mas a maioria dessa É claro, no eixo. Principalmente São Paulo e depois Rio de Janeiro. Isso. Então você tem uma editora numa região periférica do Brasil que tem a coragem de fazer isso. Pois é, essa é uma coisa que para mim está sendo uma novidade, fazer essa reflexão, ainda não amadureci essa reflexão, mas o próprio uso do termo região periférica do Brasil, né, que a gente tem uma tradição de considerar que é periférico, mas por quê? É periférico a quê? Qual que é o centro do Brasil? Percebe? Claro, existe um centro geográfico, mas nesse caso a gente está usando é um tipo de preconceito. Né? Como se onde nós estamos é o centro de tudo. Né? E não é verdade. Né? E o Nordeste tem uma vida literária super forte, tem tradição literária, e essa reflexão que eu tive com vários escritores, alguns que eu conhecia por correspondência, alguns eu passei a conhecer lá, me deram vários livros, muito livro editado com programas de governo, tá? No Ceará, tem muita coisa boa lá no Nordeste. Um livro que Pedro Salgueiro organizou uma antologia de literatura fantástica do Ceará desde 1800 e não sei quanto, ainda não li o livro, é um livro grosso, super interessante, de poemas, contos, trechos de romance, de literatura fantástica, um livro maravilhoso. Né? Então, tem muita coisa acontecendo lá. Então, lá não é periferia do eixo Rio-São Paulo, lá é uma centralidade também. Né? Mas, de certa forma, eu concordo plenamente com você está falando, mas é uma periferia literária, na verdade, isso que a gente acabou de falar. Periferia em termos de centro editorial. Nesse caso, sim. Aí tudo é periferia, né? Aí fica tudo que é fora de São Paulo vira. Eu acho que a gente tem que buscar, né, mudar esse discurso para tentar mudar a realidade. Né? A gente mudando a nossa visão, né, de mundo, a gente vai poder tentar mudar a realidade em seguida. O JP Alves fez uma pergunta, mas antes de passar para a pergunta dele, que vai se encaixar um pouco, queria que você falasse um pouco sobre esse personagem, o Silas. Quanto que ele tem de personagem autobiográfico, quanto que ele é um personagem puramente ficcional, como que ele se desenvolveu. Ele é totalmente ficcional, mas como tudo que eu escrevo, e eu acredito que 90% dos escritores, da obra de 90% dos escritores, tem alguma coisa da vida das pessoas, do autor.
Não tem. Tem coisas que eu vi, que eu vivi, que eu ouvi, que eu li, né? Que eu ouvi falar. Então, tudo entra na literatura. E a literatura que eu faço é muito essa do cotidiano, da vida real. Né? Então, eu uso elementos, né? Como quase todo mundo, os elementos da vida que eu conheço. Né? Mas não é nada autobiográfico, não é um alter ego. Esse nunca me ocorreu. Agora, né, nas entrevistas sobre o livro, é que eu pensei, é engraçado, eu nunca pensei que o Silas pudesse ser meu alter ego. E até pensei, pô, vou achar um alter ego para mim. Porque o Silas já não dá, porque ele já não é. Mas pode ser interessante, né? Criar um personagem para funcionar como alter ego. Tá? Deve ser interessante terapeuticamente. Né? Mas não é, não. O Silas ele é um personagem à parte. Apesar de ver coisas no seu mundo ficcional que eu tirei da vida real, obviamente, como qualquer outra coisa que eu tenho escrito. Os poemas que eu fiz, é tudo, né, linkado com... Você estava falando do poema do suicídio, né, que você me perguntou há pouco. Não é porque eu algum dia tenha pensado em suicidar aquele poema, é porque é a minha visão de mundo que em algum momento eu vi que, assim, de uma forma muito amarga as coisas. E a minha visão de mundo é ligeiramente acinzentada. Por isso eu faço literatura e não desenho florzinhas em camisetas. Né? Eu ia fazer bonsai, sei lá. Não sei, nada contra o bonsai. Mas é porque eu tenho uma visão contundente, né? Uma opinião crítica da vida, é que eu escrevo. É uma forma de me comunicar com esse mundo. Não é para mudar o mundo. É uma forma de me relacionar com o mundo a partir de uma visão amarga, enfim. Pode-se usar vários adjetivos nessa linha para tentar entender, para eu tentar entender como que eu vejo o mundo. É o Einstein que tem um livro sobre como eu vejo o mundo. Sobre o Einstein. Eu queria te perguntar como é que foi que você começou. Qual foi a sua... O Silas é o primeiro, foi a novela, não é a primeira novela? Esse livro não é uma novela. A novela é Destis. É uma novela. Destis é uma novela que eu fiquei em 91, depois em 2000 e agora de novo. Cada vez de uma forma diferente. Eu sempre reviso e ela está completamente diferente do que era há 20 anos. Completamente não, mas está bem diferente do que era há 20 anos. Agora é o texto de um escritor com mais de 30 anos de prática. E naquela época era um escritor com 20 anos menos de prática literária. Então, claro que eu acho que o texto hoje está muito mais perto do melhor do que era há 20 anos. Então, Destis eu só tenho essa novela, que é a Destis. Os outros são contos e cada um numa forma. Por exemplo, no Materiais, a história do Materiais também eu gostaria de contar, porque o Sebastião Nunes, ele gostava... Destis, quando foi lançado em 91, teve uma recepção ótima. Muito, muito boa. Assim, fui muito feliz assim, nas críticas que eu recebi. E o Sebastião Nunes, que é editor, ele achava... Eu fiz uma edição pocket, pulp mesmo, papel jornal, uma capa laranjada, de propósito, queria que ficasse parecendo um livrinho de banca mesmo. E o Tião ficava brigando comigo. Né? Esse livro é muito feio, texto bom, mas um livro muito feio. Vamos fazer uma edição bonita, com um projeto gráfico dele, que ele é um excelente artista gráfico. E eu falei, vamos fazer, mas não vamos publicar só o Destis de novo, porque ninguém vai comprar, né, bicho? Pô, comprar só porque está com uma edição mais bonitinha. Aí eu coloquei mais 2 textos. Sweet Bar, que é uma coletânea de contos, que se passam em bar, né, obviamente. E Rugas, que é um conto dividido em várias partes. Poderia falar, uma novela. Não é uma novela, eu acho que é um conto com uma sequência longa de vários trechos. Bom, então tem essa coisa, cada texto, né, cada conto, eu busco uma forma própria para ele. Né? Às vezes faço uma coisa mais linear, uma história que é contada de uma forma mais convencional, digamos. Mas, no geral, o que me atrai, o que me excita na literatura é buscar uma forma que seja diferenciada. Não estou querendo mudar o mundo, ser o inaugural de nada. Vou usar fórmulas pouco usadas,
né? Eu procuro fazer coisas diferentes porque é o que me dá a emoção da literatura, descobrir formas diferentes para contar as minhas histórias. Era isso, né? Pois é, materiais é esse livro que eu fiz com a editora do Bolso, do Tião Nunes. Ficou de X, reescrito, mais rugas, mais suíte bar. Aí a gente fez o materiais, esse livro que a gente lançou em 2000. E também foi super legal, teve recepção muito boa também. Ele, inclusive, que chamou a atenção do Nelson de Oliveira quando ele organizou a antologia Geração 90, que ficou super famosa pelo Brasil todo e tal. Foi esse livro que deu clique no Nelson para me convidar para aquela antologia. E você começou escrevendo poesia nos anos 70. Como é que foi isso? O que era naquela época? Como é que era você escrever os poesias? Inclusive, isso leva a uma discussão sobre isso que a gente estava falando agora, da questão da editora que está te publicando. Olha, antes do primeiro livro tem uma historinha que é a seguinte. Em 76, eu trabalhava na Fundação de Educação Artística com a Berenice Menegali, e quando ela colocou uma máquina de fotocópia lá no escritório, eu era office boy, uma coisa assim. Eu vou confessar um pequeno delito aqui agora. Um dia depois do expediente eu tirei umas cópias, tirei uma dúzia de cópias. Com alguns peguei um poema meu, de uma amiga, um do Manuel Bandeira e um do Omar Khayyam. 4 poemas que falavam sobre vinho. Coloquei o título O Cancioneiro e tirei essa fotocópia e distribuí para alguns amigos na escola. E aí o pessoal, né, alguns amigos gostaram muito, vamos fazer mais. A gente fez vários outros folhetos, isso foi em 1976. Aí durante uns 2 anos a gente fez outros folhetos e a gente fez um grupo pra gente. Era o grupo Canções. Né, com toda a ingenuidade que a gente tinha na época, mas tinha 2 músicos, o Ivinho Lopes e o Marcílio Diniz. Cara, tem que fazer conta. 76 era 15? Eu sou de 61. Você já fez a conta? Já. Então é isso. E aí a gente participou de festival de música, fez um espetáculo de poesia e música, fez teatro, a gente fez um monte de coisa, era muito legal, a gente era muito amigos. E fizemos várias coisas de forma amadora, com a paixão, né, com aquela ingenuidade ali, apaixonada pela arte que a gente tinha. E em 79 eu resolvi fazer um meu livro de poesia. Agora eu vou publicar um livro meu. E por que isso? Porque eu via pessoas, eu sabia que existia, né, um movimento que na época chamava Marginal, de poesia marginal. Tinha alguns contatos, eu via algumas pessoas, poucas pessoas em Belo Horizonte, principalmente Rodrigo Leste, que é da área de teatro, mas também é poeta. Eu via ele vendendo o livrinho dele, bem simplesinho. Eu falei, vou fazer o meu também. Aí 2 colegas desse grupo Canções também quiseram fazer, e cada um fez o seu livrinho, e a partir daí eu não parei, porque eu tive uma resposta boa também com esse primeiro livro de poemas. Aí no ano seguinte eu fiz outro, e até 1985 eu fiz 7 desses livrinhos, né, artesanais, e com isso passei, obviamente, a me corresponder com gente do Brasil todo. Então, o Nicolas Der, o Flávio Paiva, que é meu amigo desde essa época, tem 29 anos isso, é meu amigo desde essa época, lá em Fortaleza, pessoas aqui de São Paulo, do Rio, a Leila Nicoles, né, do Rio de Janeiro, tinha editora também, a Trote, enfim, eu fiz várias amizades, que aliás, um parênteses, a melhor coisa que a literatura me deu foi fazer bons amigos, né? Nunca ganhei dinheiro para me sustentar, a fama não me interessa, nunca procurei, não me faço o menor, nem sei se, não me interessa esse assunto. Eu tenho até uma brincadeira, um poema que é assim, tudo bem, da poesia espero grana, mulheres, fama, nada além. Uma ironia com o próprio trabalho, né? Então o que me deu foi fazer amigos. Então naquela época eu fiz amigos, o que me incentivava a fazer outros livros, e simultaneamente eu tentava escrever prosa. Aí em 85 eu estava com os poemas curtíssimos, eu fiz o livro Carapuá, com ilustrações do grande Humberto Guimarães, excelente artista.
plástico. E os poemas super curtos, eu acho que ele não tem 200 palavras, esse livrinho. É super bonitinho, assim, poemas bem sintéticos. E nesse ano eu consegui escrever meus primeiros contos, porque eu vinha tentando e não gostava, não me dava por satisfeito. E esses primeiros contos que eu fiz em 85, eu entrei na revista, ali no concurso da revista literária USMG, né, a universidade lá de Minas, e fui classificado. Então eu falei, pô, os primeiros contos que eu escrevo, eu já tenho uma recepção positiva. E me motivou para continuar escrevendo. Eu continuei e aí vem essa história que eu já contei um pouco aqui. Bom, isso é essa pergunta que os filhos respondeu agora, ela encaixa na pergunta do JP Alves. Na verdade, ela já fez essa pergunta dele, já talvez esteja mais ou menos respondida, mas ele estava perguntando se você batalhou muito para conseguir um contato com o editor. Não, as 3 editoras com as quais eu já publiquei, foi a primeira do Bolso. Primeiro foi a do Bolso, que é do Sebastião Nunes, que já era meu amigo. Depois foi a Ciência do Ocidente, aqui de São Paulo, do Joca Terron, que já era Coleta Seletiva, que é um livro de poemas. Ele é a reunião dos poemas. Por isso tem esse nome. Ele é a reunião dos que eu considerei, eu e alguns amigos, consideramos os melhores poemas dos livros que eu já havia publicado. Como era tudo livrinho muito artesanal, muito pequeno, mimeógrafo, tiragens pequenas, aí quando o Joca me convidou para publicar alguma coisa com a Ciência do Ocidente, eu fiz essa proposta e ele topou. Então a gente fez o Coleta Seletiva. Então o Joca, que já era meu amigo, e que continua sendo, teve ontem lá no lançamento, gente fina toda a vida, e agora o Carlos Cialho, que quando quis comprar livro, que quando ouviu minha proposta, já era meu amigo também. O Carlos Cialho foi lançar o livro dele lá em Belo Horizonte, a convite de outra pessoa, que me pediu para ajudar. Então eu ajudei ele com a imprensa, e né, ciceroneei o Fialho pela cidade, a gente levei ele nos shows, e assim, né, a gente fez o que a gente faz sempre. Essa coisa, voltando a esse assunto dos amigos. A melhor coisa da literatura é quando você conhece um cara bacana. Então, um cara que assim, eu fui super, né, aberto, assim, despretensiosamente, recebeu um camarada que eu não conhecia, não tinha nenhum motivo né, já tinha alguém fazendo contato para ele. Mas fui na brodagem, né, uma coisa que eu sempre digo assim, é tudo brodagem. Quando você faz a coisa na boa, você vai ter retorno bom. E eu, de uma certa forma, tudo que eu faço é uma forma de corresponder a alguma coisa que eu já recebi. Eu sempre tive muita sorte, né, assim, com a literatura, com meus livros, com os recitais. Já fiz muito recital com o grupo que a gente teve uma época, enfim. Então, quando eu faço alguma coisa por alguém, é esse espírito. Eu estou retornando alguma coisa que já me veio de bom, e isso vai se retroalimentando. Sacou assim? Só coisa boa vai rolando, se você faz coisas legais. É um papo parecendo meio... Mas é isso mesmo. Sabe? Você faz coisas legais, você vai ter coisas legais. Então, foi isso. O Fiab, então, foi esse terceiro amigo, que é editor, que fez o Silas comigo. Eu não sei se vou explicar, né? Você deu a bola aqui. Claro. A bola tá boa, tá boa. Tem um filme bonitinho que fala... Como é que chama aquele filme? Você lembra? Que o menino recebe uma tarefa na escola de fazer alguma coisa boa para mudar o mundo. Ele pensa 3 coisas, aí as coisas se multiplicam. Tem um nome bacana, até que a memória hoje está uma tristeza. Mas ele é um filme super legal. Que assim, é isso. Você faz uma coisa boa que você tem obrigado... você tem que fazer uma coisa boa para 3 pessoas, que vão ter que fazer cada uma delas para mais 3, então tem uma progressão geométrica ou aritmética, sei lá, que faz com que num minuto milhares de pessoas estejam fazendo coisas boas. Eu acredito muito nisso, né? Então eu recebo coisa boa e eu devolvo coisa boa. É o lance bacana da vida. Aí o artista perguntando se você acha que os concursos literários são uma ferramenta importante para autores independentes. Não só para autor independente, Isa. O concurso ele é uma forma de não só revelar novos talentos, como consolidar outros.
Então, quando o cara já tem uma certa experiência, já publicou e mesmo assim depois ganha um concurso, está consolidando aquilo, confirmando que ele tem. E acontece os novos talentos também. Lá em Belo Horizonte, a gente tem um concurso há mais de 60 anos, que é realizado pela prefeitura, chama Concurso Cidade de Belo Horizonte, que recentemente teve uma categoria Poeta Estreante, e foi vencido pela Ana Martins Marques, de lá de Belo Horizonte. No ano seguinte, ela entrou, tinha poeta estreante e tinha o poeta comum. Ela entrou no poeta comum e ganhou de novo. Então, assim, putz, revelação, né? Ela publicou o livro dela e agora ela já foi contratada por uma editora grande. Antes de fazer o próximo livro, a editora já pegou, você é minha, e já assinou um contrato com ela antes do livro estar pronto. Quer dizer, isso é sensacional, graças a um concurso. Ela é uma excelente poeta, né, bicho? Ela é muito boa. Então, o caminho natural, né, está sendo conhecida e tendo as coisas legais, que é, por exemplo, uma editora grande já querendo publicar o próximo livro dela. Isso é bacana. Agora, voltando mesmo ao assunto da falar da editora, e aí tem uma outra questão que fica lá. Tem essa, vamos perguntar se você batalhou para a editora, e você está falando que não, que vai tudo na brodagem. Mas agora, e o retorno financeiro? Existe? Não tem retorno financeiro, cara. Assim, eu tenho uma sorte danada, assim, que nos meus lançamentos, desde 85, desde aquele livrinho Carapuá de 85, eu vendo mais de 100 exemplares por lançamento. Eu pago minha dívida com gráfica e com o que mais tiver no lançamento. Depois eu vou vendendo aos poucos, troco muito livro, mando livro para as pessoas de fora de Belo Horizonte. Mas nunca pensei em retorno financeiro. Teve um ano que eu estava desempregado e que eu saía toda tarde para vender livro na rua. Esses primeiros livrinhos eu vendia no mano a mano, né? Eu ia para a rua e vendia nos bares e tal. Teve um ano que eu fiz, assim, claro que eu não pagava aluguel, mas eu tirava meu sustento pessoal só de venda de livro, que eu estava me aplicando a isso. Todo dia eu saía como um funcionário. Mas eu gastava comigo, com minhas coisas, né? Eu não precisei de me sustentar para isso. Eu morava com a família, então. Mas eu nunca pensei em ter retorno financeiro, nunca tive a ilusão de que eu poderia viver de literatura. Eu sempre soube que é muito difícil, o mercado é complicadíssimo, né? Tem gente que consegue, que se esforça muito, muito, muito e consegue ter uma vida boa vivendo de literatura, mas é um tipo de esforço que eu nunca quis. A literatura é meu prazer, assim, é onde eu resolvo questões pessoais, minhas questões com o mundo, minha relação com a sociedade, com o ser humano, etc. E é um prazer de escrever, de publicar, de vender, de circular, enfim, não é uma coisa da grana que me interessa. Nunca me interessou porque eu nunca tive a ilusão de que eu conseguiria algum dia, que eu teria que me esforçar. Não quero isso. Hoje ficou meio que as pessoas, as gerações mais atuais, elas têm um pouco de resistência com aquela onda da poesia marginal de você vender, as pessoas vendem na rua, no Brasil, até porque parece que ficou um pouco demais e acabou não tendo tanto mais aquela proposta estética que a poesia marginal tinha. Né? Agora, hoje, as novas gerações estão enfrentando outros problemas tão complicados. Como que você vê isso? Olha, cara, quando a gente tem um dado histórico aí, que é lá em Belo Horizonte, né, eu posso falar. Quando a gente começou a vender, em 79, eu, Carlos Herculano Lopes, Alexandre Marino e outros companheiros, a gente era muito bem recebido na rua. Né? A gente chegava na mesa de bar, e quer comprar poesia, estou vendendo meu livro, e as pessoas liam, convidavam para sentar, a gente batia papo, enfim, era muito, muito astral, assim, era muito bacana. Mas a partir de um certo momento, começaram a aparecer pessoas que meio que sujaram a nossa barra. Outros caras vendendo, mas que brigavam com os possíveis compradores, e tinha um trabalho muito ruim literário. Aí quando a gente chegava, não vem esses poetas encher o saco, pô, queimou o nosso filme. Aí a gente parou, quase todos de nós, dessa primeira fase, aí a gente se recolheu, parou de vender na rua.
queimou o filme, assim, sabe? Isso de vender na rua. E, claro, com a idade também, a sua disposição é outra, né? Quando você tem lá 17 anos é uma coisa, você tem 50 é outra, né? Eu até gostaria pelo romantismo da coisa, mas eu sei que a barra hoje é completamente outra, né? A questão da insegurança das pessoas, né? Não dá para você sair na rua mais, né? Agora, por outro lado, essa nova, que você chama de nova geração, que somos nós, né? Estou fazendo a mesmíssima coisa que eu fazia há 30 anos. Nova geração, eu digo, quem está fazendo hoje, quer dizer, todos nós, né? Tem gente que está começando agora, né? Tem um diferencial que é esse, a internet, né, velho? Tem os e-books, né? Tem milhares de possibilidades que a internet comporta, né? Trouxe uma novidade. E para fazer o livro impresso também, a informática super facilitou. O cara que aprender a mexer naqueles programas, ele monta o livro em casa. Ele escreve, diagrama, faz a capa, faz tudo e manda para a gráfica, se ele quiser. Então isso facilitou demais. Por isso, inclusive, é um dos motivos que faz com que hoje tenha tanto livro publicado. Que eu acho ótimo. Tanta editora pequena, média, e eu acho super bom, sabe? Assim, da quantidade você vai ter qualidade. E o que eu acho mais bacana é que é a democracia que existe nisso. Né? Não tem aquela, se você não tem grana, porque é uma forma de censura, você não vai conseguir publicar hoje. Não, o cara com um pouquinho recurso ele consegue, ou até nenhum recurso, desde que ele tenha acesso ao computador. Ele pode fazer o texto dele só no plano virtual. Tá bem feito, tá bacana, ele pode ter... Tem várias histórias, né, cara? De autor que fez o livro na internet e vendeu 1 milhão. Tem um monte de história, de música também, tem um monte de coisa. Então hoje a realidade é completamente diferente, né? Não precisa mais daquela guerrilha, assim, né, do contato, que também é um pouco pena, né? Do contato corpo a corpo, mano a mano ali, que é olho no olho do seu possível leitor, né, cara? Isso era muito legal, mas hoje o tempo é outro, né? Que é bacana, tem essa coisa que eu acho que é muito legal também. Você está falando de coisas que me remetem a questões de diferença entre o mundo de agora com a internet disponível para todo mundo e o mundo dos anos 80. Você começou falando que os escritores que começavam a... Você começou a se comunicar com várias pessoas, tinha cartas. Eu já vi você falando que você é um escritor dedicado. Sim. E você acha que, por exemplo, o e-mail mudou um pouco isso? Você continua respondendo? Continuo correspondendo super, assim, que por e-mail, né? Eu acho excelente, cara. Eu sou viciado em e-mail. Assim, quando eu viajo, se não tiver onde eu estou um computador, eu vou na Lan House para ver meus e-mails, para conversar. Agora vê que maravilha, a gente conversando aqui, pessoas pelo Brasil todo, pelo mundo, né, potencialmente, podem estar nos ouvindo, e a gente fazia carta de papel, cara. Assim, eu sentava sábado em casa com a máquina de escrever, em Olivetti Studio 44, punha na mesa, pegava as cartas da semana e ia respondendo uma a uma. Sabe? E aí segunda-feira punha no correio, sábado de novo já tinha outras cartas. Era bacana isso também, mas hoje é muito... O e-mail é uma maravilha, né? Você pega e conversa com gente do Brasil inteiro na mesma hora, troca 2 e-mails, faz um e-mail coletivo, convite para lançamento. Eu estava lembrando agora que eu mandei uns 500 convites para divulgar o meu lançamento em Belo Horizonte. Aí lembrei, cara, antes a gente fazia xerox, datilografava, tirava xerox, dava uma assinatura de caneta, né, para ficar... Subscritava envelope, tinha que conferir endereço, colava e ia no correio com aquela pilha de envelope. Fala direto, né? Mas, cara, era uma loucura. E depois ainda dava uma telefonada para confirmar se o cara tinha recebido, se ele... Hoje você pega e-mail, com 10 minutos você manda para o mundo inteiro a sua mensagem. Isso é super bom, eu acho barato isso. Muito bom. Agora, com a internet também abre possibilidades de pirataria, cópias. Às vezes as pessoas pegam poemas seus lá e colocar aqui no Facebook, correndo. Isso te ajuda, te atrapalha, já deu... Não, eu sempre, todos os meus livros, exceto esse, eu sempre coloco lá na ficha técnica, reprodução e plágio permitidos.
Porque eu sou o precursor do copyleft, né? Porque quer copiar, velho, copia, quer reproduzir, reproduz. Isso naquela época eu fazia assim, e hoje não fiz porque a editora está bancando o livro, ela tem o direito de se resguardar, é claro. Né? Agora, cara, pirataria sempre vai ter alguma coisa desse tipo. Plágio, pirataria, sempre vai acontecer. O que eu acho pior nesse tipo de coisa da internet é quando você recebe uns textos muito vagabundos, mas essas mensagens cretinas com assinatura dos grandes escritores. Cara, isso me dá uma raiva. Luiz Fernando Veríssimo, Borges, Drummond. Pô, espero que não sejam burros o suficiente para fazer isso, porque não tem cabimento. Eles fazem isso para justificar aquela mensagem que eles acham que é bacana, que o mundo deve ouvir a sua mensagem, e como não tem coragem de assinar, coloca o nome de um autor famoso para, sabe, é uma palhaçada, é uma besteira sem tamanho, né, cara? Mas não, meu quase eu não ligo, cara, realmente, essa coisa da grana, sacou? Por isso que para mim é muito tranquilo. Eu espero que as pessoas sejam corretas e dê o crédito. Vou publicar um poema do Fantini na internet, ou vou fazer um pôster, uma camiseta, põe lá o crédito, me avisa. Né? Provavelmente eu vou liberar, se não for pro uso do mal, né, do lado escuro da força, usa, velho, tá limpo. Não tem muito essa coisa. Você vai pegar o meu livro e pôr o seu nome e ganhar dinheiro, eu vou te processar. Se não for para ganhar dinheiro, faço, tá tudo certo, não tem esse apego, sabe, assim, a materialidade do direito autoral. Quero que as coisas sejam dentro da civilidade, da ética. Se der para fazer assim, bacana, a gente vai ter um mundo melhor. Se vai fazer, vai ter sempre gente, uns cretinos, fazendo, usando o lado escuro da força, né? Paciência, né? Mas a minha torcida, a minha vibração é para que não, para que as coisas sejam mais legais, né? Um mundo mais transparente, mais igualitário, né? Isso é que é bom. No seu livro, vou dar vontade de volta, já estou fazendo filosofia de botiquim aqui. Eu também já estava puxando para você podia lembrar. O seu livro A Ponto de Explodir, ele tem vários pontos, ele tem uma marca que é super forte, da concisão sintética. Os textos já se tem que dizer. Às vezes você procura caprichar na construção de cada frase. Tem um texto que é praticamente um poema. Muita gente deve ter te perguntado por que você publicou um poema no livro de contos. E você considera um conto, né? É o Inclame, né? Diário do Inclame, né? Que é dedicado ao Tião Nunes, que criou o termo Inclame, né? Que é indivíduo da classe média. Uma super sacada do Tião. Olha, tem uma coisa que, por ter começado a fazer poesia, a prosa para mim não é um espaço só de contar a história. A prosa é um espaço de experimentação da linguagem. É o que eu já mencionei aqui. Cada texto, para mim, eu procuro ter uma coisa diferente. No caso desse Diário do Inclame foi isso. Ele tem uma forma como se fossem estrofes, como se fosse verso, mas ele é prosa. Não dá para falar aquilo como um poema. Pode até dar, mas ele é prosa. Prosa feita de frases muito curtas e dispostas, em vez de parágrafos, dispostas em parágrafos que parecem estrofes. É uma jogada, né, de tentar. No final do livro tem um poema. É o que chama A Ponto de Explodir. É um poema de ritmo beat, né, que é um tipo de literatura que eu gosto, versos longos, e tem até umas citações assim do Allen Ginsberg e tal, ali no meio. Mas é um poema. Aquilo é um poema. Mas eu gosto de experimentar. O Deinha, que está lá, são 2 contos que não usam pontuação. É um tipo de experiência. Não é a novidade, mas é uma tentativa de usar um recurso não muito batido. E a experiência ficcional? Ela tem algo começado a escrever o texto, você criar uma produção, não, um universo ficcional que faz parte da experiência. Olha, assim, a literatura, algumas pessoas se confundem um pouco com isso. Eu dou oficinas de literatura lá em BH,
eu sempre vejo isso todo semestre, a oficina dura o semestre, eu sempre passo por isso. Que é deixar para as pessoas terem clareza de que a literatura, ela é ficção, ela não é realidade. Então, a partir do momento que você pensou aquilo que você quer escrever, você já está fazendo ficção. Por mais conectado com a realidade que esteja, desculpa, aquele fato que a pessoa está usando da realidade para fazer sua ficção. Então já é um simulacro, sacou? Já está no campo do ficcional. Para mim é muito tranquilo isso, porque por mais que eu use algum dado do real, que não é muito comum, pode parecer, mas não é, né? Assim, porque se eu vou criar coisas que transcorrem num ambiente similar ao do mundo real, obviamente que são coisas que existem, então existem paralelos. E o termo é bem esse, é um mundo paralelo. Né? Então o cara entrou no bar, milhares de pessoas entram no bar. Não quer dizer que é aquele cara, aquele bar, aquele momento. Eu já estou fazendo aqui, já é o meu universo. E as coisas que vão acontecer e que vão ser ditas, elas já estão dentro do código da literatura. Então, você tocou na coisa da concisão, né, do meu texto. É uma coisa que eu trago da poesia. É um elemento de usar a palavra justa, né, buscar a palavra mais exata para aquele momento que eu estou usando, que eu estou fazendo ali no meu conto, no texto, seja o que for. E com isso eu estou criando outra coisa também. Literatura é linguagem. A literatura só se realiza através da linguagem. Não adianta você ter uma escrita desordenada, mal enjambrada, para falar uma super história bacana. Você não fez literatura. Ou fez má literatura. Né? É isso, assim. Para mim não tem muito mistério. Eu estou no campo da ficção. Por mais parecido com a vida real, aquilo ali para mim é só ficção. Você acha que você está escrevendo um conto? Eu estou pensando no conto mesmo, porque eu acho que agora a gente vejo a gente durante o universo na prosa, então fez um conto, você acha que você vai seduzindo o leitor, vai tentando seduzir o leitor para ele continuar ali com você? Isso também. É lógico, claro, bicho, o jogo é de sedução. E é isso também na oficina eu tenho não, né? Eu faço com o maior prazer, é fazer com que a pessoa evite o ruído. Se você deixa o leitor ter dúvida, parar para pensar sobre, você está perdendo o cara. O leitor tem, da primeira palavra até a última do seu texto, ele tem que estar dentro. É lógico, é trazer ele para dentro do seu universo ficcional. Claro, essa que é a grande sacada. Tem uma história que tem a ver com esses dois primeiros contos que estão no Silas, são esses da editora Brasiliense, que olha como tem a ver isso que você está com isso, né, que você está dizendo, perguntando. A editora Brasiliense tinha um concurso de contos. Você podia mandar 2 contos. Eu mandei 2 contos. E era para publicar só um. A editora só publicaria um. Foram mais de 2.000 candidatos. Eu mandei um conto que era Por que me tornei estuprador? E mandei um outro conto que era Belo Horizonte, 21 de agosto de 1986, que era uma mãe dizendo: senhor editor do concurso Contos Jovens, que era o nome do concurso da Brasiliense, meu filho, Alberto da Fonseca Júnior, que era o nome de Silas naquela época, meu filho fugiu de casa, blá blá blá, ele fez isso, fez aquilo. Ela fica contando, escrevendo o personagem, para no final falar assim: outro dia eu estava mexendo na gaveta dele e achei um envelope endereçado ao seu concurso. E como ele fugiu de casa, então eu queria pedir para o senhor, quando sair o livro, só colocar o nome dele na capa, para ele vendo o nome dele, às vezes ele volta para casa. Então, será que o senhor podia fazer isso? Tal? Mesmo que ele não for classificado, põe o nome dele aí para ele, né, para eu poder ter contato. Ele sumiu. Tá. Quando saiu... bicho. Quando saiu o resultado do concurso, em ordem alfabética, eu fui ver, meu nome não estava lá. Falei, tá, não fui classificado, tudo bem, né, faz parte. E aí um amigo de Curitiba, o Rui Werneck de Capistrano, que tinha classificado, eu vi o nome dele lá, me ligou, disse: parabéns, você também entrou no livro. Eu falei, não entrei, porque eu olhei a lista e não vi meu nome.
Ele falou, não, seu conto está lá. Ele me leu o trecho do conto. Eu falei, coisa estranha. Isso alguns dias depois, claro. Porque ele já tinha tido acesso ao livro. Eu fui na distribuidora da Brasiliense, lá em BH, pedi para ver o livro e estava lá, na quarta capa, o nome do personagem, Alberto Fonseca Júnior e outros nomes, na ordem alfabética. E dentro do livro estava o meu nome, no índice e no conto lá, tá? O nome, Sérgio, e eles colocaram os dois contos. Eu falei, mas que coisa esquisita, o que aconteceu, né? Você se jura, assim, eu não entendi, que coisa louca. Aí liguei para a editora aqui em São Paulo, e a menina que me atendeu disse, Sérgio, ainda bem que você existe, porque a gente estava em dúvida se o autor do conto era o Alberto ou se era o Sérgio. A gente colocou os dois. Olha que barato. Então, essa história é sensacional. Então, olha que interessante, assim, um cara, eu, autor, escrevi como se fosse uma mulher, o personagem, né, uma mulher, mãe do filho, desesperada do filho que saiu de casa. E as pessoas acreditaram. Esse é o ganho, sabe? Aí é que está o pulo do gato. Você perguntou da sedução. Eu não só consegui, daquela vez, fazer com que as pessoas lessem, como acreditassem. Pá! Isso é tudo que o autor pode querer, cara. Então, é isso, né? O tempo todo é tentar manter o leitor ali dentro da minha história. Bom, os seus textos falam muito do universo do mundo urbano, né? Você fala... Você poderia escolher, né? Minha pergunta é mais ou menos por esse lado. Você quando quem lê seus textos, convive com todo um universo que nem necessariamente fala da cidade, não necessariamente fala de estar passando pelo mundo que é a cidade grande. No entanto, a gente sempre sente esse clima, né? Às vezes você pega um ponto, vai para um churrasco. Churrasco. Então tem uma história, né? Você sente esse clima. E aí, às vezes rola essa pergunta, o escritor escolhe o verso que ele escreve, você pode ser escrito um romance rural, ou nada disso, você conseguiria, isso é alguma coisa que é de fato uma escolha? Eu não fiz a escolha pelo urbano, pelo tema em contraposição ao rural. Eu fiz a opção pelo cotidiano. E o cotidiano que eu conheço é o cotidiano urbano. Eu poderia, se eu quisesse, fazer um conto passado no campo. Só que eu teria que pesquisar. Por exemplo, eu não sei nome de árvore. Eu poderia usar aleatoriamente, lá o jatobá, como meu amigo Rony Walter Jatobá. Poderia pôr, sei lá, aroeira. Eu não tenho a menor ideia. O cara subiu na aroeira. Sei lá se a aroeira dá para subir ou não. Então, não sei. Eu teria que pesquisar. O regato, não sei o que. Eu poderia fazer. Mas não me interessa falar de uma coisa que eu não conheço. Eu falo do que eu conheço. Não é que eu vivi, é que eu conheço. Então, meus textos, eles são impregnados de gente. E eu conheço gente. Não estou dizendo que eu conheço a alma humana, não é isso. Eu conheço gente que eu vivo com gente. Hoje tive uma folga de manhã, perto da hora do almoço, porque meu grande barato que foi de ocupar essa hora foi andar pela Avenida Paulista. Cara, eu venho em São Paulo, sempre tenho que caminhar pela Paulista. Eu adoro aquilo. Gente que não acaba mais. Sacou? Eu fico vendo gente. Gente é bacana, assim. Gente, sabe, dá tesão, é legal, sabe? E isso, cara, isso vai ficando na cabeça. Eu não estou procurando cenário, não estou procurando personagem para depois anotar, tirar retrato. Não é isso. É porque isso vai me impregnando. Então as relações, os olhares, sabe? Tudo isso de alguma forma, tudo que o escritor vive, vai se acumulando dentro dele. E isso, mais cedo ou mais tarde, você vai usar. Ou até, talvez não usar diretamente, explicitamente, mas o fato de você ter visto ou vivido alguma coisa, vai te ajudar a compor. Às vezes você dá um traço no personagem, que, olha, marquei bem esse personagem. Mas por que você conseguiu isso? Porque você conhece milhares de pessoas ou de personagens, né, da vida real. E aí você consegue dar uma super sacada. Assim. Não precisa de ficar falando, o cara tinha olhos verdes, cabelos azuis, 1,80 m. Você pode fazer isso. Mas às vezes com
toque, assim, o alemão chegou e, pô, já marcou quem que é o alemão, já está no senso comum, que é o biotipo, né? Então é isso, assim, não é opção pelo urbano, é opção pelo que eu conheço. Eu falo muito das relações humanas, né? Assim, é uma coisa que me... é aquilo que eu dizer, a literatura é a minha forma de me relacionar com o mundo. Então o que me instiga, o que eu desconheço, é isso que me provoca a escrita. Não é falar só o que eu sei ou o que eu pesquisei. É tentar desvendar as coisas que eu não conheço. Eu tento falar disso também, saca? Então, é isso, não é uma opção assim, pelo urbano, consciente. É opção para falar do que eu conheço, que é. O William Burroughs fala, se você quer ser um escritor, então pelo menos preste atenção no que você está pensando ao seu redor. É até boa frase, é isso aí. Né, o Hemingway também tem alguns depoimentos nesse sentido, né? E são autores que eu gosto, né? O Hemingway. Quais são os autores que você mais gosta? Assim, que tem a cabeça primeiro, mas você não vai falar todos, porque a gente tem experiência de tanta coisa. Cara, assim, eu tenho assim, 3, o Luiz Vilela, que são os caras que eu tento alcançar, sabe? Assim, a meta é um dia me sentir tão bom quanto o Luiz Vilela. Vander Piroli é outro que eu amo de paixão, muito, muito. João Antônio, sim, o Luiz Vilela de Tuiutaba e o Piroli de BH, né? O João Antônio, né, também super bom. O Dalton Trevisan, a concisão, essa coisa do traço. Como que o Dalton consegue descrever personagens tão fantasticamente, né, bicho? Daqueles diminutivos que ele usa. Aninha da unha vermelhinha. Você já vê a figura, assim. Não, claro que não isso, né? Eu chutei aqui. Mas ele consegue, com pouco, assim, ele descreve uma cena, um personagem, né? Esses são alguns dos escritores que eu admiro, assim, né, na estante de cima. E tem, eu te falei que essa resposta às vezes é um pouco complicada, porque eu gosto de todos os meus contemporâneos, que eu dialogo com eles. Então, mesmo que eu, naquele texto específico, eu não goste daquele texto, eu não gosto de um determinado texto, o fato de ler texto de um cara que, meu contemporâneo, às vezes até um amigo, colega, isso me faz bem. Isso faz parte do conjunto de alimentação. Sabe? Quando o Explodir aparece, dedicado ao Elizabeth Guedes, dedicado ao faz Marçal, aparece os personagens, como você está dedicando, acaba virando personagem. Sim, isso virar personagem, isso é com você. Mas a dedicatória do A Ponto Explodir, todos os contos têm dedicatória. Eu dediquei para meus irmãos, minhas irmãs, e vários autores e amigos que eu admiro, como esse que você citou, Marçal, o Guedes e outros. Né? Eu sempre uso ou o livro, no caso do A Ponto Explodir, cada conto, para homenagear, né, algumas pessoas. Eu acho que é bacana o momento de oferecer, né, para os camaradas as coisas que eu acho que são as melhores que eu faço, que é escrever. Não que eu seja um melhor escritor, mas o que eu acho que eu faço melhor é escrever. Então, estou te dando aqui, meu amigo, aquilo que eu fiz aqui com uma baita dedicação e tal. Uma forma de presentear. Você ia falar de outros escritores? Pois é, essa coisa do diálogo com os contemporâneos. Então, todos que vocês lembrarem, Marçal, Guedes, Coni Walter, Francisco de Moraes Mendes, Luiz de Fone, Antônio Barreto, estou falando alguns amigos, assim, que eu admiro muito, assim, sabe? Todos eles. Não uma admiração, como eu disse, não é admiração submissa, menor. É uma admiração pela capacidade de dialogar com eles. Isso que me mantém ligado, né, cara? Olha que legal as pessoas escrevendo fiável, né? Tem um tipo de literatura que eu gosto, que dialoga, né? O Nelson, o Rufato, tem gente, o Joca, a Ivana, a Ruda Leite, é muita gente, o Marcelino. São pessoas com quem eu dialogo pessoalmente, né? Às vezes são amigos, nem sempre, mas são pessoas que estão escrevendo aqui no meu, sabe, está junto, a gente está batendo bola, né, através do tempo, né, o grande futebol do tempo, assim, cada um na sua posição,
para fazer o gol. Bom, e aí então é ótima resposta, porque eu fico pensando nisso, a gente pede uma pergunta, deve ser assistido a escritores clássicos e tal, clássicos, e é bom isso, se pensar na escritor. Pô, mas é super, né? Por isso que eu citei alguns, assim, já, né, já mais estabelecidos, vamos dizer, né? O Vilela está vivo, né? Desses que eu citei, o Dalton, o Vilela e o Dalton estão vivos, né? Não quis citar a questão de mortos ou vivos, são caras que já estão numa carreira consagrada e já estão ali estabelecidos como alguns dos melhores. Mas é principalmente esses, né, esses colegas, né, que estão aqui que me dão mais. É a vida, é o que eu te falo. O que me interessa é a vida, né? E são os caras que estão fazendo aqui agora. A gente tem eu tenho a felicidade assim, de trocar originais com alguns amigos. Você imagina como é bom você pegar o texto de um amigo com o machado na mão e dar porrada, e achar que tá, que, sabe, falar, ó, aqui não tá bom, aqui não tá ruim, e ao mesmo tempo receber isso também. Eu nunca publico sem mostrar para alguns amigos que vão também pegar meu texto e me mostrar onde que eu posso estar errado, onde que eu posso melhorar. Isso é super legal. Sérgio Ferreira da Silva está assistindo o programa, pediu para participar. Legal, Sérgio. Seja bem-vindo, velho. Bacana. Chegou bem atrasado, Sérgio, por isso tudo bem. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado todo. Pois é, depois passa o link aí pra gente ver e repassar para quem não pôde ver agora, né? Se alguém se interessar por isso. Tá acabando? Já deu? Nossa, passou rápido mesmo. Você avisou, hein? Tá boa a conversa. Tá meio quente aqui dentro. Espera aí, pessoal, que eles estão resolvendo um assunto aqui. Eles não falam, eles ficam fazendo sinal um pro outro, passando bilhetinho. Mas é um pessoal bacana, tá? Aliás, queria aproveitar, obrigado pelo convite, super. Tá inaugurando essa série, né? Pô, bacana. Obrigado mesmo. O programa está começando, a gente vai ter muita coisa para crescer, espero. Acho que a gente vai, a partir dessa semana, já conseguir dar uma programação nos próximos 3 programas de junho. Se precisar de alguma coisa lá em BH, fala aí que a gente puder ativar lá e dar uma força, estamos dentro. Uma pergunta que surgiu aqui é: você tem um recado, uma mensagem para os nossos escritores? Cara, novo escritor sou eu. Eu estou começando a escrever sempre. Né? Assim, não tem 30 anos de experiência que vai me fazer pegar um texto, já sei o que eu quero e como vai sair bom. Se fosse assim, eu ia ganhar todos os concursos do mundo e ser milionário, só por conta de concurso. Cada dia, cada texto novo é um desafio diferente, né? Agora, uma coisa que eu falo sempre, assim, bicho, que é ler. As pessoas, às vezes, querem escrever sem ter lido. Não existe, cara. Você tem que ler, 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 e quando cansar de ler, ler mais. Sabe? Se você tiver que escrever, você vai escrever. Não tenha dúvida. Né? Escrever, não tem jeito, você vai escrever. Agora, tem que ler. Ler antes, durante e depois. Sabe? Assim, ler além de ser uma das melhores coisas do mundo. Ler, pegar um bom livro e ler. É o que vai... A melhor universidade é a leitura. Né? Eu dou oficinas, claro que existem toques que você pode dar ali para corrigir, para mostrar a qualidade do camarada e mostrar o defeito e ajudar a aprimorar o uso da linguagem. Tem um monte de coisa que você pode fazer dentro de uma oficina, que tem parâmetros próprios ali, né, que são bem claros, bem definidos. Agora, no geral, você tem que ler. Ler o tempo inteiro, né? Muito bom. Não, ler não sabe escrever. Queira ler não sabe escrever. Vai escrever menos melhor, sabe? Vai ter menos capacidade. Mas isso é líquido e certo. Além de estar sempre sujeito a incorrer o erro de repetir alguma coisa que já foi feita. Né? Cara, como é que o cara ganha corrida lá da São Silvestre ou qualquer outra? Porque ele treinou antes, ele correu antes. Cara, se você quer escrever,
o que você vai escrever é uma coisa para ser lida. Se você não leu antes, como é que você vai ler o seu próprio texto? Qual que é o paralelo, qual que é o espelho que você vai usar para saber que você está escrevendo presta ou não presta? Para começar, né? Então, ler é fundamental. E quem quiser fazer minha oficina também, agora em agosto a gente começa fazendo a propaganda. Está marcado? Pode Não, mas é isso, todo semestre eu abro oficinas lá no Letras e Ponto, lá em BH, o Espaço Cultural da Dagmar Braga e da sua filha Renata. E eu faço oficinas durante o semestre. Em agosto a gente começa uma turma nova, que são só 5 alunos. Eu só aceito 5 alunos por semestre, porque é o número que dá tempo de eu trabalhar um por um, e assim, funciona super legal. 2 alunos já tiveram contos produzidos na oficina, aprovados no suplemento literário. Meninos, olha que bacana. O cara que produziu ali já emplacou nos suplementos mais importantes do país. Chambrão, beleza, velho. O Alexandre que está fazendo aí a brodagem. Ele que está promovendo o lançamento no Rio. Eu vou lançar amanhã, lá no Rio de Janeiro, no Bar Estrelato, no Flamengo. Quem for do Rio, quiser aparecer, vai ser uma boa. O Alexandre é o brother que tá promovendo lá no Rio. Olha que legal. Bacana, ele está elogiando a sua desenvoltura diante. Valeu. Fazer um teste na televisão lá. Então, quero agradecer. Obrigado por ter topado. A gente vai contar lá. A gente é amigo, né, bicho? Também. Bom, aí estamos terminando hoje o programa Palavra Inquieta, Papo com Autores. Agradeço a todo mundo que assistiu, todo mundo que mandou pergunta. E semana que vem, fiquem de olho aí nas notícias do Facebook, Twitter, de autores. E a gente vai colocar em seguida a programação, ok? Um abraço. Ok. Obrigado a todos. Dia 5, lá em BH, eu faço relançamento do meu livro, para quem não pôde ir no dia 10. Então, dia 5 de junho, no Bar da Glau, lá na Sagrada Família. E estou na área. Daqui a pouco eu estou de volta. Dá o endereço aí. O endereço do bar é Rua João Galberto Filho, com Estela de Souza, um quarteirão da Conselheiro Lafayette, perto do EPA, na Sagrada Família. É isso aí. E o lançamento do Rio de Janeiro? É amanhã no Bar Estrelato, que fica na Travessa dos Tamoios, 32B, no Flamengo. Amanhã às 19 horas a gente está lá esperando os amigos para trocar um abraço e fazer um brinde. Obrigado. Falou, valeu.